Olá pessoal, boa noite. Terei um tempinho para fazer um áudio para dar uma resposta a um jovem chamado Elis Nascimento. Ele pertence à Assembleia de Deus e ele fez um desafio para vários irmãos, incluindo a mim. Dois desses que ele desafiou já deram resposta a ele, né? Um é um simpatizante da Assembleia de Jeová chamado Adriano, que fez um vídeo e deu uma resposta cabal para esse jovem. Porque o texto que ele cita é Mateus 10, 28, onde ele fala que não devemos temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Depois, o restante do texto fala que devemos temer aquele que pode destruir na hiena, tanto a alma como o corpo, ou tanto o corpo como a alma. Mas ele se apega à parte inicial do texto, né? Que tem aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então, com isso, ele acha que a alma é imortal. E diz que esse texto trava qualquer testemunho de Jeová. Bem, como eu já falei, o Adriano já deu uma resposta cabal para ele em um vídeo que fez. Já o Atafona, que é um outro que foi desafiado, esse é testemunho de Jeová, num debate que teve com esse rapaz no Arena Apologética, ele destruiu, biblicamente falando, esse jovem, né? Até eu costumo brincar que cuidado com o estatuto da criança e do adolescente, viu, Atafona? Você bateu demais no menino lá, hein? Bem, então agora eu quero fazer um áudio. Obviamente que restou muito pouco para eu falar, visto que tanto o Atafona como o Adriano já destruíram totalmente esse rapaz, biblicamente falando, né, os seus argumentos, por assim dizer. Mas eu vou falar algumas coisas aqui, tentando acrescentar alguns detalhes, né? Bem, primeiramente, eu gostaria de fazer 3 perguntas ao jovem Elis. A primeira pergunta é: eu quero que ele mostre um versículo, não precisa mostrar dois, nem um versículo e meio, mas um único versículo que diga textualmente: a alma é imortal. O segundo é um versículo que diga também textualmente que a alma é indestrutível, que nada destrói a alma. E uma terceira pergunta é que ele mostre um versículo também na Bíblia que fale que Adão recebeu como sentença pelo seu pecado, visto que ele era um homem perfeito, trouxe todo esse sofrimento à humanidade, que ele mostre um texto que diga que Adão foi para o inferno, ou que a alma de Adão está esperando para ser lançada no futuro próximo ao inferno, ou no lago de fogo. Então, essas são as 3 perguntas que eu quero fazer e eu espero que o Elis dê uma resposta bíblica, mostrando, olha, esse texto diz que a alma é imortal, ou esse texto diz que a alma é indestrutível. Bem, a partir de agora eu vou fazer a minha dissertação. A palavra alma, conforme sabemos, ela é polissêmica. Tanto que você pode ver na Bíblia aqui em Gênesis 2:7, que aqui se aplica a palavra alma para o ser humano como um todo. Aqui diz assim, Gênesis 2:7: E Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo, e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem veio a ser uma alma vivente. Então, aqui mostrando que o homem, ele passou a ser uma alma vivente. Então, é o homem completo, como um todo, alma. Já a palavra alma também pode ser trocada pela palavra vida. Então, vida e alma são termos intercambiáveis. Por isso que quando fala lá que a alma de Raquel saiu, outras traduções falam que foi a vida dela que saiu. A alma do menino voltou para dentro dele. Outras versões falam a vida do menino voltou para dentro dele. Agora aqui em Mateus 16, é interessante que nos versículos 25 e 26 nós vemos essa realidade, que a palavra alma é intercambiável com a palavra vida. Olha Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Bem, em cima da palavra vida tem o número 18. Você vai no pé da página e está lá. Alma, aliás, vida ou alma. Perceberam? Já no versículo 16, no versículo 26, diz assim, olha, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma?
Aqui aparece em cima da palavra alma o número 19. Você vai aqui no pé da página, 16, 26, o 19, ou vida. Então, mostrando que vida ou alma podem ser trocadas, né? Essa é a mesma coisa, vida ou alma. Dependendo do contexto, como diz aqui, vida ou alma é a mesma coisa. Bem, mas eu pedi que o jovem Elias aí mostrasse um versículo que diga textualmente que a alma é imortal. Ele vai procurar e vamos ver se ele vai encontrar. Agora, será que o contrário é verdadeiro? A Bíblia fala em centenas de versículos que a alma morre, que a alma pode ser ferida a fio de espada, que a alma tem sangue, que a alma pode ser acorrentada, que a alma sente fome. Mas eu queria, entre todos os versículos que falam que a alma morre, eu queria destacar aqui o que diz Ezequiel 18, versículo 4. É um texto muito usado, mas vamos relembrar aqui. Ezequiel 18, 4. Bem, para ganhar tempo, eu só vou ler o finalzinho do versículo. A alma que pecar, ela é que morrerá. Então, esse versículo resume em uma infinidade de versículos que mostra que a alma morre. Então, se alguém pedir, mostre um versículo que diga que a alma morre, você vai encontrar centenas, mas eu quero destacar esse aqui. A alma que pecar, ela é que morrerá. O que dizer da questão da alma ser indestrutível? O Elis vai procurar também um texto que fale textualmente que a alma é indestrutível. Então vamos ver aqui o que diz Atos 3:23. Bem, então Atos 3:23 diz assim, né? Um texto que foi aplicado a Jesus. Deveras, toda alma que não escutar esse profeta, notem, será completamente destruída dentre o povo. Bom, então aqui fala que a alma ela pode ser destruída. Está aqui em Atos 3:23. Quem não aceitar tem que discutir com o escritor, né? Então tá aí. A Bíblia diz isso. Então a Bíblia diz que a alma morre e também diz que a alma pode ser destruída. Com relação a Adão, a Bíblia fala em Gênesis 3:19 que a consequência do pecado dele não seria ir para o inferno, mas que ele voltaria ao pó, porque tu és pó e ao pó voltará. Então Adão não existia antes de ser criado. Quando ele morreu, ele voltou à mesma situação, voltou ao pó. Então eu queria que agora o Elis, a hora que for responder, que ele mostrasse um texto que Adão foi para o inferno, né? Porque ele sim merecia ir para o inferno. Não pessoas que nascem imperfeitas em consequência do pecado de Adão. Então, para Deus ser justo, o primeiro que teria que estrear, por assim dizer, né? O inferno seria Adão, mas ele vai ter que mostrar um texto que fale que Adão foi para o inferno, ou que a alma de Adão está esperando para ir para o inferno. Então vamos ver se ele acha, né? Então são esses três textos, esses três versículos que eu queria que o Elis mostrasse. Bem, se a alma morre, se a alma pode ser destruída, então da onde surgiu essa ideia de imortalidade da alma no seio da igreja evangélica? Visto que na Bíblia não dá para provar isso. Então, da onde surgiu essa ideia? Então, vamos ver aqui agora uma série de fontes históricas, literatura da história, e não foram escritas pela Simjuvá, mas sim por historiadores, provavelmente até membros da cristandade, falando da onde surgiu essa ideia de imortalidade da alma. Então, vamos lá. Bem, a primeira fonte que eu vou mostrar aqui é a Nova Enciclopédia Católica, em inglês. Ela é do ano de 1967, volume 13, páginas 452 a 454. Então, note o que diz aqui essa enciclopédia. Eu vou ler aqui de maneira resumida, né? O conceito cristão de uma alma espiritual criada por Deus e implantada no corpo por ocasião da concepção para fazer do homem um todo vivente é fruto de um longo desenvolvimento de filosofia cristã. Note agora, foi só com Orígenes, que morava no Ocidente, e de Santo Agostinho, que era do Ocidente, que Orígenes era do Oriente, né? E Santo Agostinho era do Ocidente.
Aí continua dizendo que se estabeleceu ser a alma uma substância espiritual e se formou um conceito filosófico de sua natureza. Sua doutrina, no caso de Agostinho, devia muito, incluindo algumas falhas, notem, ao neoplatonismo. Então, isso é o que diz a Nova Enciclopédia Católica. Então, vejam bem de onde surge essa questão de imortalidade da alma. Vamos ver agora o Dicionário Enciclopédico da Bíblia, escrito em 1935 em Valence, França. No volume 2, página 557, esse dicionário, né, editado por Alexandre Westphal, diz assim: o conceito da imortalidade é produto do pensamento grego, ao passo que a esperança de uma ressurreição pertence ao pensamento judaico. Olha só, pois continua. Após as conquistas de Alexandre, o judaísmo absorveu aos poucos conceitos gregos. Então, note que esse conceito de imortalidade é produto do pensamento grego, ao passo que o pensamento judaico tem a ressurreição como a sua esperança. Então, vejam a diferença, né? Vamos aqui a uma outra fonte, Vida Presbiteriana, ou Presbyterian Life, de 1º de maio de 1970, página 35. Então, essa obra, deve ser uma revista, sei lá, um livro da Igreja Presbiteriana, diz assim, olha, a imortalidade da alma é uma ideia grega, concebida nos antigos cultos, notem, de mistério, elaborada pelo filósofo Platão. Olha só, hein? O filósofo Platão que elaborou essa doutrina que a cristandade acredita que seja bíblica, né? Vamos ver uma outra fonte aqui. Agora aqui deixa eu ver aqui. É uma fonte Fédon de Platão, seções 64 e 105, publicado pela Great Books of the Western World, 1952, editado por um senhor chamado R.M. Hutchins, volume 7, páginas 223, 245 e 246. Diz assim, olha, cremos que há tal coisa como a morte? Não é ela a separação entre a alma e o corpo? Estar morto é o término disso? Quando a alma existe dentro de si mesma e é libertada do corpo e o corpo é libertado da alma, o que é isso senão a morte? E admite, a alma, a morte? Não. Então é a alma imortal? Sim. Fédon de Platão. Então, se ele não encontrar na Bíblia que a alma é imortal, é só ir nessa obra aqui de Fédon, deve ser esse o nome, Fédon de Platão, que ele vai encontrar lá que a alma é imortal, sim. Vamos ver aqui uma outra fonte. A religião da Babilônia e da Síria. Diz assim, olha, o problema da imortalidade, conforme vimos, atraía a séria atenção dos teólogos babilônios. Nem o povo, nem os líderes do pensamento religioso jamais encararam a possibilidade de aniquilação total daquilo que certa vez veio à existência. Note agora, a morte era uma passagem para outra espécie de vida. Então, olha o que diz aí essa obra, A Religião da Babilônia e da Síria. Ela foi escrita em 1898, nos Estados Unidos, e o escritor é M. Jastrow Jr., página 556. Então, eu citei aqui algumas obras mostrando que a fonte da onde a cristandade bebe. Obras que falam que a alma veio do paganismo, do platonismo, filosofia pura. Por isso que eu vou esperar, sentado, que o Elis mostre um versículo que diga textualmente que a alma é imortal, ou que a alma é indestrutível. Então vamos lá, Elis, estamos esperando. Bem, mas agora vamos para o texto que o Elis diz que trava qualquer testemunho de Jeová. É Mateus 10, 28. Diz assim, olha, e não fiquem com medo
dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, temam aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. É interessante que esse versículo, nos debates que eu fazia antigamente, eu sempre citava para provar que a alma morre, ela pode ser destruída. E, estranhamente, o Elias citou esse texto como sendo o texto que prova que a alma é imortal, né? Mas nós podemos ver aqui que, embora no início do versículo fala que não podemos ter medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, logo em seguida a Bíblia fala que a alma pode ser destruída. Então alguém pode destruir a alma, no caso Deus, né? Deus pode destruir tanto o corpo como a alma. Então, em que sentido pode se matar o corpo, mas não matar a alma? Bem, imagine que alguém saia de um salão do reino depois de uma reunião, ou de um congresso, ou de uma assembleia, e esse servo de Jeová zeloso seja assassinado por um bandido. Bem, mataram esse servo de Jeová. Mas será que a pessoa que matou esse servo de Jeová conseguiu destruir, acabar com a esperança de vida eterna que ele tinha? Não, claro que não. Aqueles irmãos que morreram em campos de concentração defendendo a sua fé e que foram mortos pelos nazistas, será que os nazistas que mataram esses irmãos conseguiram destruir a esperança de vida eterna que esses irmãos tinham? Claro que não. Então é nesse sentido que alguém pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Inclusive existe tradução, pelo menos eu conheço uma, a Emphatic Dialogue, de Benjamin Wilson. Ela é baseada no manuscrito Vaticano 1209. Ele, em vez de alma aqui, ele traduz da seguinte forma, né? Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem destruir a esperança de vida futura. Olha só. Então, ali, em vez de alma, ele coloca esperança de vida futura. Porque é exatamente isso que o texto diz. Porque esse texto, querer provar com esse texto que a alma é imortal, é um tiro no pé, porque o texto continua dizendo que tem alguém que pode destruir na geena, tanto a alma como o corpo. Se ela pode ser destruída, ela não é imortal. Isso é simples. Tanto que agora aqui em Lucas 21, 19, ou melhor, é Lucas 21, 19. Vamos ver o que fala esse texto. Olha Lucas 21, 19. Almeida, edição atualizada. Diz assim, olha. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, note, se o homem é a própria alma, ou se o homem tem uma alma, qual é essa alma que ele vai ganhar sendo perseverante? É óbvio que essa alma que ele vai ganhar é a vida eterna, é a vida futura. Perceberam? Então, é uma questão de ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Então, por isso que eu falo, Elis, mais estudo da Bíblia e menos gritaria. Mas eu sei que você provavelmente vai tentar achar em algum texto da Bíblia a palavra imortalidade. Então vamos analisar aqui para não deixar nenhuma brecha. Bem, então aqui em 1 Coríntios capítulo 15 aparece a palavra imortalidade. Por exemplo, o 15:53 diz assim, olha, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, note que aqueles que irão para o céu, que é disso que o 1 Coríntios 15 fala, daqueles que têm esperança da vida celestial, aqui fala que semeia-se corpo físico e é ressuscitado em corpo espiritual. E aqui fala que esse corpo físico, que é um corpo mortal, vai se revestir de imortalidade. Então a imortalidade vem como um prêmio, não é algo inerente. Por isso que eu espero que você mostre um texto que fale que a alma é imortal. Aqui fala daqueles que vão ganhar imortalidade, mas vão receber como prêmio. E assim também se dá no 54, que fala que aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Né? 1 Coríntios 15, 53 e 54. Então, estou aguardando, Elis, que você mostre um texto que diga que a alma é imortal, que a alma é indestrutível, porque o contrário já foi mostrado. Tá certo? Menos gritaria e mais estudo da Bíblia. Tá certo? E pare de desafiar as pessoas, porque você não está com essa bola toda não, viu? A sua bolinha é bem pequena, viu? É bem pequenininha a sua bolinha. Então pare de desafiar, porque você tem que aprender muito
para poder desafiar as pessoas, tá ok? Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Uma boa noite a todos.